Pessoal, então, vamos lá. A denúncia foi oferecida no prazo legal pela prática do homicídio qualificado por motivo fútil. Interessante, nós vamos trabalhar essa questão. Eis que se trataria de vingança e pela impossibilidade de defesa, tendo em vista que não poderia imaginar a agressão, capitulando a conduta, portanto, no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4. É interessante, gente, nossa, isso dá... Sobre essas duas qualificadoras, só essas duas, eu demoro 3 horas para falar sobre elas no meu curso de júri, no curso que a gente dá. Sim, então, basicamente, quando você, vou resumir muito simplificadamente, quando você alega uma qualificadora do motivo fútil, por exemplo, o MP tem que, não basta dizer na denúncia, o crime foi cometido por motivo fútil, não, tem que dizer, o crime foi cometido por motivo fútil, que tem um conceito, certo? Que é essa desproporção entre a agressão e a sua causa imediata, que é o motivador. Então, poxa, ele deixa sempre na pessoa aquele ponto de interrogação, que você fica olhando e fala, nossa, foi por isso que ele fez? Quer dizer, esse pequeno motivo insignificante, pequena força motivadora, ensejou tamanha desproporção de reação, certo? Primeira questão, então, o MP tem que descrever o motivo. Segundo, esse motivo descrito tem que estar alicerçado minimamente nos elementos do inquérito. E posteriormente, após o sumário da culpa, que é a instrução em juízo, na prova processual produzida mediante contraditório em defesa. Ou seja, preliminarmente, em termos de justa causa, nos elementos do inquérito e posteriormente se isso ser mantido no processo. Portanto, então, você tem que descrever, a partir dessa descrição tem que haver um respaldo probatório mínimo. Além disso, para haver futilidade, o motivo tem que ser exclusivamente aquilo que foi apontado, ou seja, não pode ser algo mais complexo do que aquilo, porque existem motivos e dinâmicas que se agregam àquele motivo inicial e que criam uma complexidade, ou seja, uma série de eventos efetivamente motivadores e que desencadeiam na lesão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para que de fato seja fútil, algo não pode ser complexo, não pode ser uma sequência de fatos ou uma reunião de circunstâncias vindas de diversas ordens, de modo que para ser fútil tem que ser só aquilo que o promotor narrou e tem respaldo no processo. Não pode ser, tem que ser aquilo e nada mais. Tem que gerar na sua pessoa um ponto de interrogação, né? No quem olha. E segundo, tem que de fato ser fútil. Se você demonstrou que foi aquilo, o MP descreveu, tem respaldo na prova que foi aquilo e só aquilo e não mais, você ainda pode fazer um juízo se de fato é fútil ou não, certo? E você vê, vingança necessariamente por si só não é fútil, ainda que foi vingança, sim. Se você se vinga de alguém que estuprou um familiar seu, isso é fútil? Isso pode até te levar à absolvição por inexigibilidade quando adversa. Isso pode ser uma violenta emoção. Então, não necessariamente, por si só, vingança não é fútil. Vingança muitas vezes decorrente, digamos, de ciúme. Ciúme pode ser o encarar como objeto, ter uma série de questões envolvidas, e aí você tem até o feminicídio aí. Mas o ciúme, a rigor, mais escraviza do que torna insignificante uma coisa. Entende? Então, precisa saber como a gente lida com essas questões. E mesma coisa, a questão, o recurso que dificultou a defesa da vítima. Só uma coisa, voltando no motivo. Porque o motivo do homicídio simples já é injusto. Se eu mato alguém sem estar amparado por uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, eu mato por um motivo injusto. Mas a questão é saber o que faz com que esse injusto vire fútil, especialmente insignificante. E vejam, a pena dobra, né? A pena mínima. É como se estivesse respondendo por 2 homicídios pelo simples fato do seu motivo ser fútil. Então, precisa ter essa... verificar, porque o homicídio simples é 6 a 20, o qualificado é 12 a 30. Dobra a pena mínima e torna o crime hediondo, o que é uma mudança significativa em termos de progressão de regime. 2 quintos para primário, 3 quintos para reincidente, enquanto que no homicídio comum, progressão em 6º, certo?
Recurso que dificultou a defesa da vítima. Precisa. Recurso, eu sempre me enrolo. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso que dificultou a defesa da vítima. De fato, quando você tem um homicídio, certo? Sempre quem quer matar alguém busca fazer da sua ação uma ação eficiente, certo? Ninguém vai tentar matar alguém atirando para cima ou usando de um meio impossível, uma colher, né, tal. Sim, você tenta fazer com que os meios e o modo que você usa, o meio de execução e o modo empregado, né, tal, o instrumento, sejam eficientes para o seu intuito. Se o seu intuito é matar alguém, tá? Só tem uma questão. Então sempre o homicídio vai envolver isso, inclusive o simples. A questão é para saber, gente, por que qualifica? Ou seja, por que dobra a pena mínima? Por que faz responder por 2 homicídios a rigor, né? Porque você tem que estar praticando uma emboscada, uma traição ou uma... Tem lá às vezes traição, emboscada ou uma outra que eu esqueci. Mas são 3 palavras que dizem isso, né? Depois dê uma olhada no inciso 4 e me falem. Essas palavras, o que é uma traição? O que é uma emboscada? Eu sempre dou esse exemplo do Orestes lá, do aquele documentário Orestes lá. Tem até o Torres como juiz de um caso, até similares. Eles dividem um documentário em 3 momentos: mães de filhos mortos pela polícia e de filhos mortos, né, por agentes, né, que praticam algum latrocínio, algum crime assim. Daí no segundo momento a história do Cabo Anselmo e no terceiro momento um júri simulado. E a hora que eles falam do Cabo Anselmo, eles eram agentes da ditadura que... Do Rio, né? Hã? Do Rio, né? Esse Cabo Anselmo? É um cara que ele era agente da ditadura, infiltrado na luta armada, e ele se apaixonou por uma poetisa, Soledad, e os dois ficaram juntos, eles eram luta, mas ele continuou como infiltrado. E ele fornecia dados para os militares, dos militantes de luta armada, para haver emboscada. Um dos casos que conta é que o Cabo Anselmo, eles estavam numa selva andando, então o Cabo Anselmo parou, assoviou e se abaixou. E ouviram-se uma saraivada de tiros, né? Vários tiros, né? Ouviu-se uma saraivada de tiros. E morreram todas as pessoas e você tem aí uma emboscada. Por quê? É uma quebra de expectativa total que coloca a vítima à mercê completamente do agente. Ou seja, se ela conduz a vítima para um expediente a achar alguma coisa, uma certa expectativa, ela é conduzida pelo seu pensamento, pelo seu raciocínio, pela sua conduta, e a partir daí o ataque se torna completamente inesperado, tal qual em uma emboscada, em uma traição, em uma dissimulação. Certo? Ou seja, a pergunta é se o outro meio que dificultou ou prejudicou a defesa do ofendido, que eles colocam, né? Lembra da interpretação analógica? Você elenca situações e deixa uma cláusula aberta, já que o legislador não poderia prever todas, para que o juiz analise num caso concreto, todavia aplicando os mesmos termos, a mesma semelhança relevante em termos da ratio punitiva. Você pune a traição porque a vítima fica completamente à mercê a partir de um expediente fraudulento de quebra de qualquer expectativa, certo? A questão é saber se tudo o que você fez se assemelha à quebra de expectativa e à suscetibilidade da vítima que uma traição emboscada como essa do Cabo Anselmo propicia, né? Então é uma linha de defesa que a gente usa lá e que é exatamente isso, usando o raciocínio da interpretação analógica. Sabe o que é algo curioso? O jurado entende isso e afasta a qualificadora. Se você souber explicar, afasta. Sabe quem não entende isso ou não quer entender? Não precisa nem falar, não. Esse aí sempre, né? Esse aí o modelo já está lá. Mas Ministério Público e juiz. Então assim, eu prefiro estar com o jurado, que se eu explicar interpretação analógica, eu até, né, até explico a diferença entre interpretação analógica e de analogia para eles. Eles entendem. Assim, e eu uso isso na defesa e o cara entende, porque o cara está querendo entender. Ele está lá, me explica que eu quero entender. Ele está lá assim, o jurado é assim. Boa parte dele. Eles têm os seus preconceitos, mas nenhum preconceito é mais violento
do que um preconceito produzido institucionalmente. Aquele que transforma pessoas em papéis, né? E um papel que tem que atender algum tipo de expectativa. Bom, os 2 policiais militares que realizaram flagrante, e vejam que não viram porcaria nenhuma, né? Que não tiveram acesso à dinâmica dos fatos. E a testemunha José, os quais haviam sido inquiridos na fase investigativa, bem como o delegado de polícia. Gente, a rolar delegado de polícia, pra mim, tem poucos livros que falam sobre isso. Eu sei que o Dr. Torres, lá do Júri de Campinas, ele está escrevendo sobre júri, e ele é um cara que tem quase 30 anos de júri, né, atuado no Tribunal do Júri, e ele vai escrever sobre isso, e uma coisa interessante é justamente essa: você arrola o delegado que fez a investigação como testemunha, como que para explicar a investigação. Sabe qual que é o truque aí, e a fraude aí? É você, na verdade, querer dar áreas de contraditório para a defesa para um local em que não existe contraditório para a defesa. Basicamente é dizer o seguinte: você arrola o delegado para, digamos, dizer verbalmente tudo aquilo que já consta do inquérito e que por lei não pode ser usado, né? E aí o que acontece? Quando você coloca um delegado na frente de um juiz, de um promotor e de um advogado, que podem fazer perguntas, que podem inquirir e tal, você está dando áreas de contraditório para a defesa, né, ao inquérito, porque o delegado só sabe o que está no inquérito, porque foi ele que fez, né, ele que presidiu. Então você meio que está trazendo o inquérito para o processo, dizendo que tudo aquilo tem contraditório para a defesa, de modo que você pode usar só o inquérito para condenar, dissociado de provas produzidas pelo devido processo legal. Entende? Então, se as testemunhas divergirem no delegado, como o delegado foi ouvido também como testemunha, ele seria um depoimento testemunhal válido produzido em contraditório. Entendeu? Só que a rigor você só está repristinando o inquérito. Vocês estão entendendo a fraude? Vocês estão falando inquérito? Você foi elevado de categoria, você passou de ano, você elevou de grau. Você não é mais inquisitivo, você não é mais um negócio que eu deveria desprezar. Você não viola mais o sistema acusatório. Você não mais é algo que só serve, que exaure sua eficácia com o recebimento da denúncia. Você é algo que a rigor pode ser usado para condenar os outros, burlando a regra do 155, que diz que não se pode usar exclusivamente elementos do inquérito. É como se eu estou te dando dignidade. É a forma. Você imagina. Então seria, se isso fosse possível, só seria o caso de arrolar todos os delegados ou os escrivães, né? Arrola o escrivão que fez, depois o delegado assinou. O delegado não está presente na hora porque não ia acordar meia-noite para ficar lá, né, de madrugada digitando. Então isso que o cara faz tudo depois, quando ele chega no outro dia ele só assina. Então quem colheu foi o escrivão. Arrola o escrivão não fala. Mas olha que interessante. Imagina que o réu optou por ficar em silêncio. Aí você arrola o escrivão e fala assim: olha, ele optou por ficar em silêncio, mas para você, informalmente ali no café, o que ele falou? Entende? Que aí é uma soma de confissão informal com depoimento testemunhal, sabe? Vira um... Tá vendo? Vocês estão vendo onde a coisa pode chegar? Então assim, é bizarro. E o sistema está começando a legitimar essas coisas. Você imagina um delegado falando isso em jurado para juízes leigos, porque o jurado não tem esse filtro. Por que a gente casa, no júri tem que casar essas duas atuações, do juiz leigo com o juiz togado? Porque o jurado não tem certos filtros. O jurado tem vários filtros. Por exemplo, o jurado fala, tem hora que o jurado fala assim: pela versão do réu, acredito muito mais no réu do que na vítima. Pela dinâmica das coisas, acredito muito mais nessa testemunha do que na outra. Pela forma como a realidade, as coisas acontecem, realmente eu acho que se você compreender que ele se excedeu na legítima defesa, o excesso sobre o excesso incide a inexigibilidade quando diversa. Era inexigível que ele conseguisse controlar os golpes até o suficiente para repelir injusta agressão. O jurado compreende isso, certo? O que o jurado não compreende? Prova ilícita. O que o jurado não compreende? Confissão informal. O que o jurado não compreende? Um monte de coisas que ou o juiz barra ou ele jogou o réu aos leões. Entende?
Por exemplo, se você tem pessoas que vivem em contextos de muita pobreza, eu fui fazer um júri em Ferraz de Vasconcelos, eu e outro defensor. E eu tive certeza que esse júri ia ser absolvido. Eu tinha assim, depois que nós falamos, eu acho que eu mandei, né, pra vocês, eu tive quase que certeza, não tem por onde. Sabe, a única coisa que tinha no processo, um suposto informante ligado à criminalidade, né, ali, ao tráfico de drogas, imputou a autoria do homicídio a uma pessoa, certo? E com isso o sujeito receberam a denúncia, pronunciaram, levou a julgamento e ele foi condenado. O jurado, mas vejam, era a morte de um policial militar, a paisana, fazendo bico, que fazia bico para uma empresa, que morreu atrás do fórum, foi executado atrás do fórum. Então assim, o jurado está num estado tão de pavor, que qualquer um que você aponte, o nível de permissividade que ele tem em relação a essa pessoa é bem mais baixo, certo? Se vem um promotor de justiça e afiança que essa prova é segura, ele provavelmente pensa, bom, esse promotor de justiça deve ter muita informação que não está podendo dizer aqui por algum motivo. Olha que absurdo, não está podendo dizer a informação aqui. É como se disse assim, olha gente, eu tenho a prova, mas por algum motivo eu não posso falar, mas que eu sei. E aí você está chamando na responsa, na chincha, está chamando no peito, entendeu? E aí o jurado fala, bom, ele está chamando no peito, então que ele durma, que ele com essa responsabilidade, não sou eu. Se ele está chamando no peito, é como se ele exorcizasse meus pecados, entendeu? É cordeiro mesmo, assim, sabe? Foi imolado ali, se é você que está chamando a resposta, eu vou na sua e arque com isso. Você entendeu como não está sendo feita prova? E como você vira denuncismo e como devido processual pode ser completamente... Você vai na credibilidade da pessoa, não da prova. E quando você trabalha com credibilidade de pessoas, você está na mão das pessoas. Isso não é Estado democrático, né? Isso é Estado completamente autoritário, que parte da minha relação de poder em relação aos demais. Pode uma cidade pequena, né? Cidade pequena, como são as cidades pequenas. Sim. Deixa eu falar assim, precisa ter os dois, né? E aí, por exemplo, o jurado vai atrelar aquilo com aquilo que ele ouviu na conversa de bar, no programa da tarde, na mídia, tudo, né? Então é realmente complicado. Continua fundamentadamente. Em resposta à acusação, foram roladas as mesmas testemunhas da acusação e arguidas todas as nulidades verificadas, as quais foram afastadas pelo magistrado com a designação de audiência de instrução e julgamento. No dia da audiência, o acusado não foi trazido pela escolta. Olha, ele estava preso e não foi trazido. Com a informação de que se recusara a sair de sua cela. Gente, ele estava preso e não foi conduzido. Foi apresentado documento firmado exclusivamente pelo chefe de segurança do estabelecimento prisional, né? Ou seja, não colher o documento do cara, né? Ou seja, não tem uma manifestação de vontade dele. Porque assim, é o direito dele comparecer. Se ele não quisesse comparecer, teria esse direito, mas que seria uma coisa crível. Eu até digo, feita numa comunicação entre defensor e coisa. E assim, defensor e réu sem suspeita de coação, né? Porque um dia entrou um cara lá na audiência, numa audiência ele estava boa e falou que ele não podia voltar para um certo raio, senão ele ia morrer. E aí eu lembro que tomaram providências precárias e na outra audiência ele voltou todo roxo, né? E aí veio para mim e falou assim, e eu falei, o que aconteceu? Eu caí e bati a cabeça da coisa. Eu falei, parceiro, não, eu caí e bati a cabeça na pia. E aí eu fui falar com uma juíza lá, ela falou assim, Bruno, e ela ainda estava brava. Ela estava brava, porque ele prestou declaração na frente do diretor de disciplina, dizendo que, na verdade, ele não tinha sido torturado não, que ele só fez isso porque ele não queria ser transferido para uma outra penitenciária, porque ele poderia ter visita, né? Receber visita, então ele não queria ficar longe da família. Só por isso que ficou, assim, dando uma declaração, assinando no cárcere, de que ele se produziu isso, falando que ele não podia ir para lá, né? Não, desculpa.
ele só falou que não podia ir para outro lugar, né? Porque pra gente ele falou que ele ia ser morto. Por isso que ele não podia ir para outro lugar, né? Porque os caras estavam querendo, ele não podia nem ir para outro lugar e nem ser moldado de raio. Essa que era a questão. E aí iam querer transferi-lo, né? E aí ele teria firmado uma declaração de que se, na verdade era tudo mentira, que ele só ficou lá para ter direito à visita, ficar com a visita, porque se ele fosse longe ele não teria visita. E aí quando eu cheguei para perguntar, ele falou que ele, porque aí os caras iam mudar ele de raio, mas justamente, né? Bom, aí ele falou que ele caiu da própria, sabe, tipo, caiu da própria altura, bateu, na verdade acabou batendo na pia. Eu falei, parceiro, você pode mais que isso, né? Vamos conversar direito aqui. Não sei o que. Não, tá bom. Aí foi que foi. Tirei foto, né? Aí tive que tirar a foto, pegar a foto que tiraram da audiência de antes, tirar a foto, apresentar para o juiz da execução lá, para ela, que administra a corregedora dos presídios do crime, para ela oficiar direito e falar qual que seria a ordem. E mesmo assim foi difícil. Mas a ideia era que é o seguinte: o cara tendo que dar declaração na frente do diretor de disciplina, na fonte do abuso do poder ali, sabe? E assim, e mesmo ele falando pra mim, eu não vou acreditar, porque eu sei que não está sendo espontâneo. E que a juíza super brava, dizendo, olha, ele ainda mentiu. Quer dizer, além disso, assim, além de não acreditar na versão dele, né? Ainda querer puni-lo, assim, sei lá. Cara, se bobear, aumentar até pena. Ou seja, pena que não retribui a culpabilidade do fato, mas, você entende? É assim, sistema de justiça é isso, né? Juízes, muitas vezes, são isso. Né? Eu desconfirmo a priori a palavra de alguém. Ou seja, você pode ser estuprado, você pode ser morto, pode ser torturado, sua palavra não vale nada. O que vale é dos policiais, né? O que vale é da vítima. Vítima classe média, aquela coisa toda, né? Ou vítima mesmo. Vítima que cumpre o papel de ser fonte de prova para poder te criminalizar, né? Não porque eu estou preocupado com o problema dela. Mas quando você é a vítima de tortura ou qualquer tipo de serviço, é você não. Aí eu preciso ser garantista, né, com os agentes da violência. Mas veja, não se tem prova nenhuma da espontaneidade dessa declaração. Mas, voltando aí. A defesa se opôs à reeleição do ato, mas o magistrado, quer dizer, porque não trouxeram o cara, né? Mas o magistrado entendeu que o documento apresentado pela administração da unidade prisional supriria a necessidade. Ou seja, né, colocando o réu numa situação completa de vulnerabilidade. Foram ouvidos apenas o delegado e a testemunha José, não ouviram nem o policial, né? Esta, que é o José, só relatou que o réu sempre teve comportamento violento, dizendo sobre um comportamento que não diz respeito à dinâmica dos fatos imputados na denúncia. Já o delegado disse que várias pessoas na comunidade afirmaram ter sido acusado quem começou a briga. Porque assim, no inquérito, a rigor ele não nega, certo? Só que não é uma questão de saber quem deu a facada. É porque deu, né? Se teve a iniciativa, você reagiu. Qual era a sua intenção ao fazê-lo? Ou seja, a dinâmica dos fatos, basicamente, que a gente fala. Precisa ser demonstrada e é uma dinâmica que pode envolver de um homicídio fútil até uma legítima defesa de absolvição. E veja, o delegado não sabe nada, o José não sabe nada. O José falou do comportamento violento e o policial falou que boataria, né? Cara, gente, você fala assim, nessa questão de boataria. Quando eu fui nessa plenária lá, eu perguntava para o policial assim, policial, é o seguinte, como você, ele falou assim, olha, eles me disseram que tinha uma casa lá que era o ponto de encontro deles e que depois que morreu o policial eles fizeram um churrasco na praia para comemorar. Eu perguntei, bom, e vocês pediram busca e apreensão nessa casa? Vocês vieram pedir? Não, por quê? Porque o cara falou, né? O cara falou. Tá legal. E falei, na praia? Nós fomos até lá na praia. Vocês pegaram ele na festa? Como é que foi? Não, a gente chegou 2 dias depois. Eu falei, bom, mas e aí aconteceu? Aí a gente falou com os vizinhos, e os vizinhos disseram que tinha um monte de gente na festa lá, numa festa lá, e que vieram carros suntuosos, que não é comum ali naquele bairro que é um pouco mais humilde.
Eu falei assim, bom, e vocês trouxeram pelo menos esse vizinho para falar isso? Não. Por quê? Ela fala, porque acho que basta eu falar, né? Quer dizer, a garantia sou eu, né? Então assim, gente, quer dizer, vocês estão vendo a questão da boataria? Não, e os caras falando isso tranquilamente. E aí, isso é engraçado, porque bom, o juiz nem se fechou e falou assim, olha, você sabe, deixa eu explicar para o senhor conhece a regra da busca e apreensão, né, no código, o senhor está ciente, né, de como é. O senhor está ciente que precisa de mandado. O senhor sabe por que precisa de mandado, não sabe? Ele falou assim, sei. Sei. Aí eu falei assim, sabe por que precisa de mandado? Só que eu gostaria, vamos ver se o senhor concorda comigo. Porque é o seguinte, a rigor, a gente não pode ficar entrando na casa dos outros, certo? Certo. A rigor, tem que falar assim, juiz, ó, nesse caso, deixa eu entrar, porque embora eu não tenha todos os elementos concretos, eu tenho alguns indícios, certo? Você tem que falar primeiro ao juiz, ele vai te deixar entrar, desde que você dê os indícios para ele. E, posteriormente, você precisa fazer um relatório, certo? Porque eu perguntei para ele, o senhor fez relatório algum? Não, minha palavra aqui, ó, estou falando. Ó. O senhor fez relatório algum? Não. Sabe por que precisa de relatório? Porque você está dizendo assim, juiz, eu não tenho toda a prova que tem arma lá, mas confia em mim que eu acho que tem. Tinha alguns elementos, certo? Alguns elementos para ter. Confia em mim que assim que eu entrar, com algumas testemunhas acompanhando, eu te apresento o meu relatório com as fotografias de tudo que eu achei. E aí eu presto contas para você de que eu não estava entrando para sacanear, de que eu estava entrando corretamente. Eu estou entrando dizendo, juiz, ó, eu quero achar arma lá, drogas, vítimas, pessoas, documentos, me deixa entrar, por favor, eu tenho alguns elementos. Tá, vou confiar, hein? Tá bom, vou lá, faço diligência, faço um relatório, tiro foto, coloco as testemunhas, gente, tudo certo, tudo certo? Juiz, ó, ontem, você me deixou fazer ontem, fui lá, achei isso aqui, ó. Então, só para dizer que eu não estou de sacanagem. Agora, quando você não faz relatório, eu falei isso, eu fui perguntando assim, por exemplo, você concorda comigo disso? Você concorda comigo que é assim? Eu sempre afirmava e pedi se ele concordava. Ele concordou com tudo. Daí eu falei assim, e por que não fez? Ele continuou, mas por que? Eu estou falando. Eu achei que, assim, estou eu falando aqui. Quer dizer, ele, né, tipo, é que negócio, eu tenho a consciência, mas eu opero no plano da ilegalidade. É o meu modus operandi. É o meu jeito de viver e nunca ninguém me repreendeu por isso. É isso que ele estava querendo me comunicar, sabe? Entendeu? E na medida em que o próprio promotor avalizou, acabou, né? É como dizer para os jurados, ó, esse e-mail está correto. Então, cara, aí se você sabe que o sistema vai operar desse jeito, toda criminalidade opera assim. É a mesma coisa com delação premiada. Se você sabe que ela vai ser suficiente para certas coisas e não para outras, você começa a partir o cálculo econômico que você vai fazer da gestão, da prova, no processo vai ser esse. O que os promotores querem, o que os procuradores querem, a cabeça de alguém, eu entrego a cabeça de alguém com umas denúncias bem esquisitas. Junto um dossiê, um monte de indícios que eu não tenho prova, junto com outros caras. Eu vou favorecer? Vou, né? A depender da negociação mercadológica aqui, até a isenção de pena, cara, né, Jardel, você vira um criminoso facilmente, cara. Assim, sabe? Eu te transformo num criminoso se for para me livrar. Você entende? O cálculo econômico, o problema de delação, ou seja, a delação tem sido o problema. Ela, além de ela justificar a incompetência do Estado, ela cria o denuncismo e ela cria a barganha. E aí que o preconceito, não só o preconceito, muito mais, aqui já vira perseguição política. Pô, eu quero fulano de tal, é esse o nome que eu quero, eu sempre quis pegar esse cara. Produz um dossiê contra ele, sabe, é a recompensa, cara. A gente vai levar o nosso processo penal para níveis medievais com isso, né? É basicamente aquela negócio da política criminal atuarial, quando vocês vão ter aula com Maurício Dietrich. A gente vai pasteurizar a coisa e levar a irracionalidades 1000. E aí você vai começar a estimular litigiosidade justamente por você não saber gerir a prova e a qualidade da prova. Como é que eu posso, provas falsas operações, porque você não vai chegar no cara por vias diretas. Você vai chegar, eu quero criminalizá-lo. Imagina, eu quero criminalizar a Cris. Eu não vou chegar na Cris dizendo que a Cris que lavou dinheiro. Eu vou dizer que a Cris mandou o fulano de tal, que é o conhecido cara lavador, lavar.
Depois, na delação dele, eu combino com ele dele dizer que ele agia sobre a Cris. E aí na minha eu corroboro a dele. E eu tento demonstrar que a Cris em algum dia apertou a mão dele, visitou a casa dele, foi chefe dele durante, sei lá, foi chefe dele durante algum tempo. Já que eu não preciso demonstrar o ato de ofício que eles falam agora, já que eu não preciso demonstrar a ordem concreta, basta ter um mínimo de ascendência, basta ter sido chefe, basta ter, sabe, ter se posicionado numa posição de comando. Se isso basta, você liberou geral, não se reprima, né? Assim, então, assim, gente, vocês estão vendo o nível que nós estamos chegando? Certo? Deixa eu falar. Eu avancei pouco nessa aula, vocês me perdoem o atraso, né? Mas a gente continua na próxima aula. Fiz várias digressões e na próxima a gente continua aí para finalizar. Valeu.